Fala aí galera, beleza? Seguinte, o assunto de hoje é sobre IPVA para motorhome. Será que aumenta muito depois que a gente transforma um veículo comum em motorhome? Tem muitas pessoas que não querem documentar porque falam que o valor vai lá em cima, o valor do IPVA vai lá em cima. Será que é isso mesmo? Outras pessoas falam que se arrependeram de ter documentado porque realmente o valor foi lá no alto. Tá? Então vou explicar mais ou menos aquilo que eu entendi. Lembrando que tudo isso que eu vou falar para vocês partiu de pesquisa que eu fiz, de entendimento e interpretação que eu fiz. Pode ser que no meio do caminho eu fale alguma coisa que não esteja tão correta. Então, por favor, se acontecer isso, deixa nos comentários, até para eu entender também, para eu ter o conhecimento. Antes, eu faço questão de agradecer alguns membros que fazem parte aqui do canal. A Vanessa de Brasília, Rodrigo de Rondonópolis, Mato Grosso, Vera de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Agostinho de Arujá, aqui pertinho, São Paulo, Rosimeire, BSB Brasília, acho que é Brasília, Francisca, de onde você é? Depois conta pra gente, eu também não sei, eu não sei de onde você é. E Indaiara Bazoni, de Vila Velha, Espírito Santo. Obrigado por fazer parte aqui dos membros do canal, tá? Antes de falar sobre IPVA, deixa eu colocar para vocês dois relatos, tá? O que aconteceu? Alguns vídeos atrás, se não me engano foi há uma semana atrás, eu falei sobre a documentação que eu fiz da minha Kombi elevando o teto lá em Curitiba. E a importância, na minha opinião, de você documentar, tá? E lá eu citei um amigo do Beco que teve problema, que ele estava indo para o Rio de Janeiro, a polícia prendeu, restrição administrativa, e ele teve 30 dias para regularizar como motorcasa a Kombi dele, que não era uma Kombi Home, mas não estava documentada. Então ele perdeu as férias, teve que correr atrás para resolver isso. E nesse vídeo teve mais dois relatos de seguidores, tá? Um deles, resumindo o que ele escreveu, tá? Rodando há 2 anos como mista, ou seja, a Kombi dele era construída como motorcasa, só que o documento era como mista. Sem problema nenhum. Então viajou durante 2 anos, não teve problema nenhum. Até que um belo dia, a polícia parou, a Kombi foi apreendida e deram 30 dias para ele regularizar. Tá? Não sei mais detalhes. Estou falando o relato que a pessoa me passou. O outro caso, um casal estava construindo o motorhome, finalizando o motorhome, não tinha documentado ainda, ia dar a entrada da documentação, mas resolveram ir para Arraial do Cabo. Vamos curtir um pouquinho, vamos para Arraial do Cabo, e foram para Arraial do Cabo, curtiram, passaram alguns dias lá. No retorno, a polícia parou, deram para eles 5 multas, fizeram bloqueio administrativo e conseguiram regularizar só depois de 11 meses. Então, durante 11 meses, eles ficaram com o motorhome na garagem, preso, porque não podia sair, porque tinha restrição administrativa. Por que demorou 11 meses? Algum problema que teve no meio do caminho, despachante que... Enfim, demoraram 11 meses para regularizar. Por que eu estou falando isso para vocês? Para colocar medo? Não. Eu estou falando isso porque eu sei que essas pessoas que eu citei aqui, de repente, quem ficou sabendo disso que aconteceu com eles foi um amigo, foi um vizinho, foram as pessoas próximas, porque de repente eles não têm rede social que tem um alcance, né, que de repente a gente tem. Então isso é só um alerta para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. Existe sim uma tendência de a fiscalização começar a apertar em relação a isso. Isso é um aviso que eu estou dando, é um alerta que eu estou dando. Eu sei, daqui um pouco eu falo sobre IPVA. É um alerta que eu estou dando para vocês se informarem a respeito e de repente correr atrás para documentar seu motorhome. Já falei no vídeo passado que você documentando seu motorhome, você vai ter a tranquilidade de passar por um posto policial e não dar aquele frio na barriga. E se você resolver vender seu motorhome, vai valorizar. Se você não documentar na hora de vender, você vai ter problema na vistoria, já falei. Então isso é só um alerta, não é para colocar medo. Eu estou falando para vocês o que está acontecendo que de repente vocês não têm informação. Tá?
Então vamos ao assunto que interessa, que é o IPVA, apesar que esse também interessa, mas o tema de hoje é IPVA para motorhome, tá? Teve um comentário que falou o seguinte, naquele vídeo lá, falou o seguinte: Joel, muitas pessoas não documentam como motorcasa porque o valor do IPVA vai lá em cima, fica muito caro e as pessoas preferem não documentar. E é verdade, isso é fato mesmo. Eu sou um exemplo que lá, até 2020, eu tinha uma Kombi, 2018 a 2020 eu viajei com uma Kombi. Eu fui parado, ela era construída motorcasa, era mista na documentação, eu fui parado umas 5 vezes, 6 vezes, sei lá, nunca tive problema. Olharam a documentação, estava tudo ok, habilitação, algumas vezes farol, seta, pneu, boa viagem, vai com Deus. Não aconteceu nada em relação a não estar documentado, mas eu sempre que passei por um posto policial já dava aquele frio na barriga. E dá, né? Então vamos lá. Sobe muito? Então vamos lá como que funciona. Primeiro, eu vou falar sobre os veículos que podem ser documentados como motorcasa ou não. Espécie tipo: passageiro automóvel, carro de passeio, não é possível documentar como motorcasa. Um Fiat Uno, uma Brasília, falando os carros mais antigos, carro de passeio, não pode documentar como motorcasa, você não consegue. Se alguém conseguiu, é porque teve algum erro no meio do caminho, de quem fez a documentação. Enfim, isso foi informação de pessoas que são do meio, que me passaram, tá? O que pode ser documentado como motorcasa? Pode ser que nessa lista que eu vou passar para vocês, eu esqueci de algum, mas tudo bem, vocês vão entender que o básico são esses daqui, por conta do número de motorhome que tem em relação a esses, né? Caminhão, ônibus, micro-ônibus, misto caminhonete e Kombi furgão, por exemplo. Vou citar a minha, que eu vou dar um exemplo daqui um pouco. Então esses carros você pode documentar como motorcasa, tá? Fiorino, Kangoo, Doblocargo e outros desse segmento, na teoria pode documentar como motorcasa, na teoria pode, porque não é de passeio, é de trabalho, né? Então vou pedir para vocês, se vocês conhecem alguém que conseguiu documentar realmente esses 3 veículos ou outros do segmento, deixa no comentário aí para eu ter essa informação e passar essa informação mais para frente também, tá bom? Vamos lá. Caminhão, aquele caminhão baú, sem acesso à cabine. Então você tem um caminhão baú, você constrói um motorhome no baú lá dentro, isola, faz tudo que tem que fazer, cozinha, banheiro e tudo. E esse caminhão não tem acesso direto para a cabine. Para ir para a cabine você tem que descer do caminhão, abrir a porta da cabine e entrar. Esse tipo de veículo não precisa documentar como motorcasa, tá? Eu gostaria que você que tem informação mais concreta a respeito, confirmasse isso para mim. Confirme isso para mim, se nesse caso é considerado carga, porque não está junto, você não tem acesso. Essa é a informação que eu peguei, mas eu fiquei um pouquinho na dúvida a respeito. Então, por favor, manda para mim qual é a sua opinião a respeito. Vamos lá. IPVA, vamos falar de IPVA agora, tá? Valor venal. O que é o valor venal? Não é a tabela FIPE. Valor venal é definido por órgãos tributários, o governo que define qual o valor. Eu tenho minha Kombi é 2009, furgão 2009. Então o governo que define qual vai ser o valor venal dessa Kombi ou de qualquer outro carro. Tabela FIPE é um valor médio do mercado para efeito de compra e venda. Para efeito de compra e venda. Vou dar um exemplo para vocês. Acabei de pesquisar. Eu vou deixar o link do estado de São Paulo. Se você quiser saber o valor venal do seu carro, eu vou deixar o link na descrição. Outros estados talvez tenha como pesquisar, só que eu não sei como. Todo o exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de São Paulo, que é de onde eu sou. Tá? Então na descrição vou deixar o link para você fazer a pesquisa do valor venal do seu veículo. Basta ter a placa do carro. Tá? Um exemplo. Kombi Furgão 2009, que é a minha. Valor venal, 24.226. Acabei de pesquisar. Tabela FIPE, que é a tabela que regula mais ou menos o valor de compra e venda
para efeito comercial, efeito de eu vou comprar, você vai vender. 29.215, então aí está dando uma diferença de R$5.000, a tabela FIPE está mais alta. Se fosse ao contrário, o meu IPVA seria mais alto. Nesse caso aqui eu estou levando vantagem, entre aspas, né? Será que todos os casos são assim? Eu já não sei. Tá? Então essa é a diferença. Valor venal é definido por órgãos tributários, o governo que define qual o valor. E qual é esse valor? Como que ele chega a esse valor? Aí é que ninguém sabe. Eu não sei se alguém sabe dizer. Se alguém souber, me diga, por favor. E tabela FIPE é valor comercial. Então vamos lá. Primeiro ponto. Tudo que eu estou falando aqui é referente a São Paulo. A alíquota é o valor, é o percentual que você paga de IPVA em relação ao valor venal. No meu caso, a Kombi, 24.226. Vamos lá. Em São Paulo, a alíquota de automóvel, ou seja, carro de passeio, é 4% sobre o valor venal. Caminhonete até 3 passageiros, ônibus, micro-ônibus, 2%. Caminhões, 1,5%. Kombi furgão, que no caso é a minha, eu estou dando como exemplo, é 2%. Tá? Então, carro de passeio, 4%. Kombi furgão, caminhão, ônibus, caminhonete, micro-ônibus, 2%. Aliás, mentira, caminhão, 1,5% aqui em São Paulo. Tá bom? Vamos ver. Por que existe essa diferença? Porque o caminhão, a Kombi furgão, o ônibus, o micro-ônibus, tem um desconto no IPVA. Naturalmente, esse desconto já sai da concessionária, já sai com um código lá que esses tipos de veículos já tem um desconto aqui em São Paulo. Em outros estados, pode ser que seja diferente, mas aqui tem esse desconto. Então, ao invés de pagar 4%, vai pagar, no caso da Kombi furgão, minha, 2%. Então eu pago metade do valor do que paga um carro de passeio. A partir do momento que eu transformo minha Kombi em motorcasa no documento, eu já perdi esse desconto. Então já, de cara, já dobrou. O meu IPVA já dobrou. Não é mais 2%, é 4%. Saí do patamar de Kombi de trabalho, um carro de veículo de trabalho, e fui para um carro de passeio. Aí vai para 4%. Então, ao invés de pagar... Vamos fazer uma conta aqui. Vamos supor que minha Kombi, R$100.000, para ficar redondo. 2%, eu vou pagar R$2.000 de IPVA. Ela foi para a motorcada, eu já vou pagar direto R$4.000, fora o valor agregado. O que é o valor agregado? Uma Kombi furgão 2009... a minha, valor venal, 24.226. Depois que eu construir ela para motorcasa, o valor dela vai ser o mesmo? Se eu for vender? Não. Pode ser que seja o dobro. Não sei. Eu não sei qual é o valor venal que o governo vai definir. Mas com certeza não é o mesmo valor. Então, além de eu perder 50% de desconto que eu tinha no IPVA, ainda tem esse valor agregado. É por isso que o IPVA vai lá em cima. É por isso que o IPVA vai lá em cima. Porque além de ter o valor agregado, você perde o desconto. Porque a maioria dos carros que são construídos motorhome são esses. Ônibus, micro-ônibus, Kombi furgão. Então você acaba perdendo esse desconto. Em 2021, quando eu construí a Sprinter, eu tomei um susto. Eu paguei R$400 no ano 2021. Em 2021 eu paguei R$400. Quando foi em 2022, era caminhão. O documento era caminhão, Sprinter caminhão. Em 2022 passou para caminhão / motorcasa. Eu perdi o desconto que tinha e veio R$2.300 de IPVA. Eu levei um susto, até entender que não era só o aumento, né, o aumento do valor venal do carro. Eu perdi o desconto também. Você perde o desconto que você tinha. Então, de 1,5% que eu pagava, eu passei a pagar 4%. Só aí de 400, foi 400, foi 1.200, já foi para 1.400, R$1.500, bem dizer,
sem considerar o valor agregado pelo fato de eu ter colocado dentro equipamentos, placa solar, transformei em motorcado. E o valor comercial da tabela FIPE, não sei se tem tabela FIPE para motorhome, eu não pesquisei isso, mas o valor comercial de um carro, uma Kombi Furgão, como Kombi Furgão, é 1. Quando ela passa para a motorcada, vai lá em cima. E o governo faz a mesma coisa nesse valor venal. Então, por isso que sobe muito o valor. Tá? Então, explicando para vocês mais ou menos como que funciona. Não é só o valor agregado. Você perde esse desconto. Né? Aí você me fala, e aí, Joel, documentar ou não documentar? Bom, na minha opinião, sim. Porque você vai ter uma despesa de imediato para documentar. Todo ano você vai ter uma despesa a mais. Tá? Mas vale a pena, porque você vai ter um valor agregado a mais. Na hora de vender, você vai ter facilidade. Você não vai ter um frio na barriga quando passar por um policial rodoviário. E tem um detalhe, né? Em alguns estados pode ser isento. Por exemplo, a minha van, a Sprinter, era 2004 e ela estava documentada no Espírito Santo. Lá a minha van era isenta, porque lá são 15 anos, carro com 15 anos ou mais é isento. Aqui em São Paulo são 20 anos, então carro que tiver 20 anos ou mais é isento. Ah, Joel, mas depois que transforma para motorcasa muda isso. Não, não muda, permanece a mesma coisa. A isenção continua, é o ano de fabricação do carro, não do motorhome, tá? Aí nós temos, ó, São Paulo 20 anos, Espírito Santo 15 anos, Rio Grande do Norte 10 anos, Santa Catarina 30 anos. Então, você tem se você for dessa região, você pode documentar tranquilo. Se você tiver um carro dentro dessa idade, né, você pode documentar e você não vai ter problema de pagar IPVA mais ou não, tá? Outro detalhe, tem um projeto de lei, deixa eu ver se é projeto de lei mesmo, deixa eu ver, acho que eu perdi aqui. Foi aprovada uma emenda constitucional 72/23 para que todos os estados tenham isenção com veículos com 20 anos ou mais. E para aqueles que, igual eu falei, para aqueles que já têm isenção para 15 anos, 10 anos, não muda nada, continua. É que aqueles que têm isenção de 30 anos ou não têm, vai passar a ser 20 anos. Tá bom? Então é mais ou menos isso, galera, em relação ao IPVA. Assusta um pouco? Eu acho que assusta sim. Por exemplo, minha Kombi ela é 2009, eu vou pagar 2%, ó. Eu pesquisei o valor venal hoje, tá? 2%, 2% sobre 24.226, esse é o valor venal. Quanto que dá isso daqui? 500 reais. Vamos falar em 500 reais, arredondado? E quando ela for documentada para motorcasa, será que ela vai para valor venal vai para uns 50 mil? Se for para uns 50 mil, vamos supor que ela dobre, eu vou pagar R$1.000 de IPVA por ano. Então, cada um que faça a sua avaliação, faça essa conta, veja no seu estado, é um ônibus que você está comprando, qual o valor, qual a alíquota de IPVA que é cobrado? 1%, 1,5%, 2%. Verifica isso, porque você vai saber o que vai acontecer, se você vai perder esse desconto quando você transformar em motorcasa ou não. De repente, no seu estado, não pesquisei a respeito, só vi em São Paulo, de repente no seu estado não tem desconto nenhum, todos pagam 4%. Não sei, dá uma avaliada, aí você consegue ter um parâmetro, uma base para quanto vai ser IPVA. Se você já vai perder um desconto, já vai dobrar de cara, por exemplo. Aí eu pago R$500 de IPVA. Quando eu transformo para motorcasa, de 2% vai para 4%. Então eu vou pagar 1.000, mais o valor agregado. Aí você já tem um embasamento. Lembrando que esse valor venal, já busquei, já pesquisei, já perguntei para as pessoas, e ninguém sabe me informar como que chega, por exemplo, minha Kombi. O que eu estou colocando nela? Placa solar, colocando isso, colocando aquilo, colocando... O que é o valor venal no seu motorhome? Tudo aquilo que você colocou. O que aumentou em termos de valor? Quem sabe disso é o governo, mas como que ele faz essa conta? Você sabe dizer? Eu não sei. Porque várias pessoas falam em relação à nota fiscal. Não é.
Já teve comprovado que não é. Já teve casos que eu tentei entender em relação à nota fiscal, não foi em relação à nota fiscal. Pode ser que um caso ou outro, mas não é em relação à nota fiscal que você coloca para documentar. Eu queria ter essa informação, gostaria de ter. Então, se você tem embasamento, se você sabe exatamente como funciona isso, passa para a gente, com certeza vai ser de grande valia. Lembrando mais uma vez que todas as informações que eu passei para vocês é minha interpretação em relação àquilo que eu pesquisei. No meio do caminho, eu posso ter errado alguma coisa. Falei Joel, não é bem isso, é aquilo. Pode ser, pode ser. Se aconteceu isso, de antemão já peço desculpas, a intenção é passar para vocês a informação mais correta possível dentro daquilo que eu pesquiso e dentro daquilo que eu consigo ter um entendimento. Tá bom? Espero que tenha sido útil o vídeo, espero que de repente quem estava com medo de documentar perca o medo, quem estava com medo ficou com mais medo ainda, né? Não sei, eu sei que a informação que eu passei é para tentar clarear um pouquinho para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos ver se vocês conseguem enxergar alguém ali atrás, ó, deitadinho ali. Eu fechei a porta aqui porque ele estava latindo por causa dos outros cachorros, senão eu não ia conseguir fazer o vídeo, mas agora eu já vou liberar ele já. Beleza, galera? Abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!